O que um pastor está fazendo usando roupa de padre? Pensa como eu recebi essa pergunta alguns dias atrás. Eu sou o pastor Lohan Castro e estou aqui para falar sobre a gola clerical. Isso é roupa de padre? É roupa católica? Por que o pastor está usando isso? Meu querido irmão, antes de qualquer coisa, para que você possa ver esse canal avançando mais e possa receber mais conteúdos de qualidade, peço que você dê o seu like aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e coloque o seu comentário aqui e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Mas vamos para o que interessa. Você está me vendo assim, né? Alguns dias atrás eu recebi a bênção de ser ordenado ao ministério pastoral na denominação que faço parte hoje. Numa denominação passada eu já tinha sido ordenado, mas naturalmente ao migrar para uma outra denominação, eu vou passar por todo o processo. Afinal de contas eu sou novo nesse lugar, então fui para o seminário, estudei, passei por todo o processo e fui ordenado na Igreja Cristã Nova Vida. E nas imagens, vou botar algumas imagens aqui, você vê o bispo, né, todo paramentado, e eu com gola clerical, e os outros pastores, o presbitério em torno também. E as pessoas ficaram, como assim? Você é católico? Isso é uma igreja católica? O que é isso? Em primeiro lugar, qual a origem da gola clerical? Essa vestimenta, ela não tem origem católica. Pasme! Essa vestimenta que no Brasil ficou mais culturalmente associado a um padre, não tem origem no romanismo, na Igreja Católica Romana. A origem dessa vestimenta ela é protestante e especificamente presbiteriano / anglicanos. Os dois foram aí, é muito simultâneo como essa vestimenta foi surgindo entre presbiterianos e anglicanos, que dependendo das fontes vai dizer que foi no meio anglicano, me perdoa, meu Deus do céu, anglicano, no meio anglicano ou no meio presbiteriano. Mas a maioria das fontes mais seguras dizem que foi criado por um reverendo presbiteriano chamado Donald Macleod, né, olha a data aqui, 1827, na Escócia, exatamente isso. Aí vai ter algumas outras pesquisas que já dá uma data mais tardia. Enfim, tem algumas variações aí nessas pesquisas. Bom, essa roupa, ela na verdade foi criada para distinguir mais, olha que interessante, distinguir mais, inclusive pastores, presbiterianos, né, protestantes, de sacerdotes católicos. Os sacerdotes católicos usavam batina e os protestantes também usavam, né, os anglicanos, os presbiterianos, luteranos, eles usavam batina, normal. Mas para começar a ter distinções e também para que essa vestimenta fosse uma espécie de vestimenta de trabalho diário na obra do Senhor, ele cria uma vestimenta mais simples do que uma batina, né, menos elaborada do que uma batina, e tem o propósito aí de lembrar que somos escravos, servos do Senhor. Você vê que essa parte aqui é como se fosse uma coleira mesmo, literalmente lembra uma coleira, né? Isso para lembrar mesmo que nós estamos aqui a serviço do Senhor e não a serviço próprio. Nós temos um Senhor sobre nós, não somos senhores, nós somos servos do Senhor. Então este era um dos propósitos da criação dessa vestimenta. E isso ficou muito popular nas primeiras igrejas assim, históricas, né, as reformadas, a igreja anglicana, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, alguns batistas. Então, este tipo de vestimenta não é uma vestimenta exclusiva, por exemplo, da minha denominação. Você tem pastores metodistas que usam, você tem pastores batistas que usam, você tem pastores presbiterianos, você tem pastores de igrejas mais independentes, como a Igreja Esperança, os luteranos, né? E inclusive alguns pastores assim da linha mais moderna, né? Mais church, mais
essas igrejas mais modernas, as chamadas paredes pretas, perdão, meus irmãos, virou uma referência. Eu amo meus irmãos das igrejas de paredes pretas. Mas um dia desse, o Anderson Silva estava vestido assim, né? Outro dia eu estava olhando a internet e de repente me aparece Paulo Borges vestido com uma roupa clerical. Eu falei, que interessante, né? Então, essa vestimenta, ela tem origem protestante, inclusive distinguia protestantes de católicos romanos. O que acontece aqui? Bom, até meados do século XIX, os padres usavam batina, né, sobrepeles, eram essas as vestimentas que eles usavam normalmente, né, sem o colarinho branco, não tinha isso, né. Bom, em 1870 a 1880, né, o clero católico e alguns países europeus, né, especialmente Irlanda, França e Itália, eles começaram a adotar o colarinho romano de forma não oficial. Então eles começaram a pegar esse colarinho, ou seja, alguns padres começaram, olhando para os protestantes, começaram a usar esse tipo de vestimenta, porque, gente, era mais prático para um padre, era mais simples para um padre, era mais significativo, inclusive, para um padre. Então eles começam a usar de forma assim, não oficial, né? Eles começam a fazer uso disso. E no final do século, eu estou olhando aqui, gente, porque como eu sou prolixo, eu tenho dificuldade, então eu estou seguindo um roteirozinho aqui para explicar para vocês, senão eu vou ficar falando igual um doido aqui. No finalzinho mesmo, quase chegando aí no século XX, finalzinho do século XIX, entrando mesmo no século XX, a Santa Sé, por meio de orientações sobre o vestuário clerical, reconhece e padroniza o uso da gola clerical. E eles passam a chamar de colarinho romano, né? Mas nós estamos vendo aqui que, de fato, existem aí provas suficientes para entender que, na verdade, isso é uma vestimenta muito protestante. Por que eu decidi usar isso, me vestir assim como um pastor? Em primeiro lugar, bom, porque eu sou de uma denominação que essa é praticamente uma vestimenta oficial, assim, né, dos pastores, dos bispos, todos usam isso. Não é algo obrigatório, não é um julgo sobre os pastores, mas os pastores entendem o significado dessa vestimenta, como isso de alguma maneira transmite uma mensagem, e nós usamos. Em segundo lugar, pela simbologia que há por detrás disso, né? Isso aqui simboliza o jugo de Cristo. Em terceiro lugar, porque o mundo está secularizado. E quanto mais as igrejas e os seus ministros voltarem a trazer certos rudimentos históricos, voltarem a trazer certas paramentos, símbolos, que ao olhar já lembra de igreja, já lembra de fé, já lembra de Cristo, já lembra de sacerdócio, nós necessitamos disso. Em último lugar, eu faço uso disso porque me aproxima de alguns descrentes, né, alguns católicos, e eu sou missionário. E como que essas coisas já quebraram muros que existiam entre mim como pastor, sabe, e um homem muito católico, mas que está perdido na verdade, e ele precisa conhecer a verdade, e esse diálogo vai nos aproximando e eu consigo pregar o evangelho de fato. Esta é um resumo da história da gola clerical, de como que essa gola de roupa protestante foi virando mais popular no meio católico e por que eu faço uso desta vestimenta, ok? Se você gostou desse vídeo, bota aqui embaixo seu comentário, me diga o que mais chamou sua atenção. Até a próxima, Deus seja contigo.